Beleza, pessoal, vamos dar início aqui o nosso módulo. Deixa eu fechar aqui essa outra janela. Pessoal, o capítulo de hoje vai falar sobre o capítulo 7, que é a parte de administração de periféricos. Nesse capítulo, a gente vai visualizar os principais comandos para reconhecimento de diversos tipos de periféricos, como que o kernel ele reconhece um determinado periférico e como a gente pode tentar manipulá-lo, criar periféricos. A gente vai ver a parte lá do diretório proc, que quando o kernel está em execução, é nesse diretório que se encontram os processos que estão acessando os diversos dispositivos, né? Então, essa aula é bastante interessante, tem assunto que tem uma certa recorrência em concursos. Então, vamos lá. Administração de periféricos. Primeiro de tudo, a gente tem essa imagem aí para apresentar para a gente, certo? A estrutura, certo? Do ambiente do Linux e como que ele reconhece os periféricos. Nesse exemplo aqui, a gente está vendo aqui, ó, os periféricos de bloco, né? Aqueles que acessam dispositivos de armazenamento em massa, que foi o objetivo da aula anterior. A gente tocou bastante nesse assunto. Então, a gente tem o VFS, que é o Virtual File System. Esse aqui, tá? É uma abstração, um conceito de gerenciamento de acesso. Ele cria como se fosse uma padronização de acesso aos dispositivos, né, de armazenamento em massa. Então, o que a gente tem aqui? O processo do usuário, tá? Aqui. Na parte de baixo, a gente tem aqui o kernel. Entre o kernel e o ambiente de usuário, a gente tem as chamadas de sistemas, né? As chamadas de sistemas que vão fazer aqui as interações com o kernel através das portas, né, que ele tem lá de acesso, que são as interfaces, né, das chamadas de sistema. Então, o VFS ele padroniza os principais tipos de sistemas de arquivo. Aí a gente tem o ST2, né, ST3, ST4, NTFS e diversos outros. Tudo que o Linux ele reconhece e dá suporte para você configurar como um sistema de arquivos, né? O sistema de arquivo, num determinado disco, né, o processo do usuário vai fazer uma chamada de sistema. Essa chamada de sistema vai ser interpretada pelo kernel e, em seguida, essa chamada vai se traduzir em alguma operação definitiva, né, de acesso a um determinado hardware. Nesse exemplo aqui, a gente está trazendo o dispositivo de bloco, mas existem outros tipos de dispositivos. Dispositivos de caractere, por exemplo, mouse, teclado, né, dispositivo de socket, aí a gente vai ver a parte de redes. Então, quando as chamadas de sistemas realizam essas operações, são esses dispositivos que vão ser acessados. Então, a chamada de sistema aqui, né, ela fica alocada no buffer para fazer ali a sua alocação de recursos, né, e operações. E os dispositivos são acessados, né, pela chamada de sistema. Só que todo dispositivo no Linux, tá, o kernel entende ele como um arquivo. A gente vai ver que isso aqui é a essência de você entender o funcionamento do sistema GNU Linux. Tá? Todos os dispositivos, eles possuem um determinado arquivo que realiza a sua conexão com aquele dispositivo, fisicamente. Então, tá lá. A gente tem lá no Linux, vai ter um arquivo, que esse arquivo ele é o dispositivo. Então, a chamada de sistema, tá? Realizou aqui a requisição através daquele arquivo que
vai se encontrar lá no barra etc, né? E aquele arquivo que possui as instruções, enfim, para acessar um determinado dispositivo, ele definitivamente vai lá e acessa o hardware. Tá? Então, para o kernel, tudo é um arquivo que é acessado, né, pelas instruções. E esse conceito, eu trouxe aqui os dispositivos de armazenamento em bloco, né, de HD, mas esse conceito serve para todos os outros, a gente vai ver aqui. Então, a gente tem lá, ó, dispositivos de entrada e saída, ou seja, todos os tipos de dispositivos. Para o kernel, todos eles são arquivos especiais. Lembra lá que a gente viu os principais tipos de arquivo? Né? O diretório é um tipo de arquivo, de tipo diretório. A gente tem arquivos regulares, né? Temos arquivos tipo pipe. Aí ele vai me dar lá, ó, todos que são tipo caractere. Estão aqui, ó. Tá, os terminais são tipo caractere. Olha o zero aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Aqui é o P é o de pipe, né? Aí não encontrou nenhum, tá certo? Aí o socket é tipo S. De socket. Aí, olha, ele encontrou um aqui. Tá certo? Então, basicamente é isso, pessoal. Queria demonstrar para vocês que tudo para o kernel são arquivos que ele vai acessar. E quando esses arquivos são utilizados, eles são acessados, eles são através do proc, né? Que tem as rotinas lá que estão em execução para acessar esses caras aí, que são os devices. Vamos voltar lá. Certo? Então, olha, tem lá o barra null, que eu não fiz a demonstração aqui, ó. Aqui ele gera um fluxo para a gente, né? Ó, aqui gera um fluxo para a gente. Se eu mandar esse cara aqui, ó, para o barra dev barra null, ele anula, não me dá nada, tá? Ele anula o fluxo. Ele não é um tipo de device. Vamos ver aqui qual é o tipo de file dele? Ó, file. Tá lá, o caractere especial, né? Tipo de caractere, Se eu dou um stat nele, aí ele mostra lá, né? Ó aqui, ó, as permissões dele, né? 666, tipo caractere, né? Ele fala lá também as informações, qual bloco, qual que é o inode. Certo? Então, vamos detalhar um pouquinho mais para a gente consolidar essa questão de dispositivos de bloco. Tá? Então, os dispositivos de bloco, como é que ele é acessado, né, pessoal? Então, eu tenho aqui, ó, o disco, o SDA. Tá? Então, no disco SDA, eu tenho 3 partições. A partição 1, partição 2 e a partição 3. Cada partição ela vai possuir lá o seu superbloco. O que é o superbloco? É um conjunto de blocos, tá? Definidos ali de tanto a tanto, que vão armazenar informações administrativas do sistema de arquivo e dos inodes, né? De apontamento para os inodes, porque os inodes são o cabeçalho do arquivo, vamos dizer assim, né? De forma ilustrativa, como se fosse o cabeçalho dos arquivos, o inode. Então, eu tenho lá o nosso superbloco, e aí ele vai ter aqui, ó, tá? No disco SDA2, aí eu tenho, tá? Posso ter ele como sendo uma partição de boot, então eu vou ter lá a nossa, o nosso bloco de boot. E dentro do superbloco, tá, que vai estar aqui também, no início da nossa partição, vão ter informações sobre aquele sistema de arquivo. Né? Que tipo de sistema de arquivo é? É o ST1, ST2, ST3, ST4.
né? NTFS, qual é o tamanho dos blocos, né? É de 4 bytes, né? É de 2, é de 1, né? Por que ele vai precisar disso? Aí lembrando lá de arquitetura de computadores. Porque na hora de fazer a alocação de dados, né, gravação, ele vai ter a performance estatísticas para saber qual tipo de bloco ele vai, né, porque os blocos podem ter tamanhos variados, né, podem ter tamanhos fixos, então ele vai ter que ter uma estatística dos blocos que estão livres, né, dos blocos que estão parcialmente ocupados. Então, quem vai guardar essa informação? Quem vai guardar é o superbloco. Porque quando ele for acessado, for consultado, quando uma instrução, uma chamada de sistema, for acessar aquela partição, ele vai ter informações suficientes para poder fazer aquela operação, tá? De forma performática. Então, aí vai ter lá a informação dos blocos, tamanho dos blocos, estatísticas dos inodes que estão livres, tá? Aqueles que estão ocupados parcialmente, tá? Aí vai utilizar alguns algoritmos aí de alocação de arquivo, né? De dados. Beleza? E aí a gente tem a peça fundamental do nosso superbloco, que são os ponteiros para todos os inodes. Ele tem um mapa, tá? Informando todos os inodes que ele conhece. Então, na hora que for feita uma pesquisa para um determinado arquivo, para fazer a manipulação dele, seja deletar, alterar o conteúdo daquele arquivo, ou somente listá-lo, né, ou consultar, o superbloco vai ser consultado e a pesquisa vai poder ser direcionada para todos aqueles inodes existentes, e aí, chegando lá, a instrução vai perguntar, você é o arquivo tal? Aí o inode que tem aquelas informações, né, vai dizer, não, não sou. E aí ele vai passando para os outros, né? Passando sucessivamente, até encontrar o arquivo que ele quer. Tá? É lógico que num nível, uma abstração mais superior, eu posso ter um banco de uma indexação, tá? Como é que eu posso dizer? Que tenha uma tabela que armazene as informações, de forma que ele já saiba mais ou menos aonde encontrar, em qual cilindro ir procurar um determinado inode, ele sabe que aquele arquivo está naquele inode lá, certo? Mas assim, a grosso modo, o superbloco, ele tem lá, ele sabe todos quem são os inícios de todos os arquivos, que são os inodes, e esses inodes podem ser consultados. Então, vamos lá. Nessa lista que a gente tem aqui, que fica dentro do superbloco, que é o mapa de inodes, a instrução vai poder chegar e consultar lá, né, o inode. Então, o inode, por exemplo aqui, o inode 1. O inode 1 começou o arquivo, aí tem os dados, as propriedades do arquivo, e na sequência, a gente tem aqui, ó, os dados, né? A gente tem os dados, que são o conteúdo dentro do arquivo. Então, vamos ver aqui, ó, como que seria. Vamos voltar lá na nossa tela, no prompt. Deixa eu ver aqui, ó. Eu tenho esses 3 arquivos aí, ó, lista 2 e lista 4. Então, eu vou ver aqui, ó, stat, lista. Esse cara me deu o seguinte, ó, o inode que esse arquivo representa, ele está lá nesse código aqui, né? 2.359.303. Esse é o inode. E nesse inode, ele tem lá todas as informações sobre o arquivo. O tamanho dele, o nome dele, né? Permissões de acesso, de quem é a propriedade desse arquivo. E aí ele diz quantos blocos esse inode ele gerencia. Então, a partir desse bloco aqui, desse inode, eu teria esses blocos aqui para armazenar dados, efetivamente. Então, seriam aqui, ó, deixa eu dar um ls ILH nesse lista.
Ele me deu lá, ó. Esse cara tem 20 mega de tamanho, esse arquivo, 20 mega. Tá? Aqui, ó, tamanho. Aí tá dando aqui em bytes, né? Tá aqui, ó. Então, esses bytes aqui estão sendo armazenados nessa quantidade de blocos aqui. Se eu dividir essa quantidade aqui por esse cara aqui, vai me dar a quantidade do tamanho de cada bloco. Vamos ver quanto é que é? Eu não fiz isso não, mas vamos tentar ver isso aqui. Eu acho que é certo. Vamos ver aqui, ó. Abrir a calculadora. Vamos ver aqui, ó. Eu vou dividir esse cara por esse cara aqui. Dividir por esse cara aqui. Então, ó, cada bloco vai ter 512 bits, né? Bytes. É o tamanho de cada bloco. Tá? Então, o que acontece? Esses 20 megas que a gente está vendo aqui, eles estão dispostos em 40.960 blocos de 512. Tá? Que, sendo preenchidos, eles vão dar aqueles 20 mega ali. Tá joia? Então, voltando para aquela figura lá, ó, da gente, a gente tem aqui, ó, o inode, aquele inode lá daquele arquivo, lista 1, e aí os blocos aqui, ó, de 512, 512, 512, preenchendo 40 mil alguma coisa, vai dar lá aqueles 20 mega. Tá? E o próximo inode vai gerenciar os seus próximos blocos, e assim sucessivamente. Então, na hora que esse arquivo ele for lido, a instrução sabe onde começar a procurar ele. Vai lá no inode tal, e aquele inode, ele tem as propriedades e tem uma outra tabela lá. Que outra tabela? Ele sabe os blocos que esse arquivo usa. E o inode gerencia esses blocos de dados, né, o conteúdo. E aí ele sabe que do bloco X ao bloco 20 milhões alguma coisa, né? 20 mil, aliás, 40 mil alguma coisa, são os blocos de conteúdo. Então, na hora que o arquivo for lido, tá? Ele vai ser lido naqueles blocos ali, e vai dar um retorno para o usuário, para a tela, ou vai fazer alguma coisa. Vai apagar, então ele vai apagar esses blocos aí, né? Então, vamos lá, ó. Aí eu tenho o inode 2, mesmo conceito, certo? O superbloco é consultado, ele sabe onde chegar no inode, e o inode sabe onde chegar nos dados, nos blocos de dados. Tá? Então, o que é que o inode guarda? Ele é o identificador exclusivo do arquivo. Certo? Ele aponta blocos de dados, ele tem os ponteiros para os blocos de dados. Esses dados podem estar contínuos ou podem estar fragmentados. A gente já viu que se ele estiver fragmentado, pode ocorrer problema de performance, tá? Pode acontecer erro na hora de abrir o arquivo. Então, é nessa hora a importância de se utilizar lá, né, aquele FSCK, né, o File System Check. É porque é nessa hora que ele vai pegar e vai fazer um rearranjo, né, que tiver fragmentado, que tiver com um dado que tiver num bloco, que tiver com erro, com um problema lá, um bad block, por exemplo, é nessa hora que ele vai tentar rearranjar, né, marcar aquele bloco como defeituoso e botar aquele dado que estava lá em outro lugar, né? Ou ele vai somente dar uma reajustada, uma agrupada de novo nos blocos que estão fragmentados. Então, basicamente, o FSCK faz isso. Tá? E o inode tem esses ponteiros para os dados, porque ele reconhece os dados. Ele controla o inode, data de criação, o nome do arquivo, data de modificação, as permissões, quem é o proprietário do arquivo. Joia? Vamos ver uma situação aqui, ó, que vocês vão achar legal. Eu criei aqui esses arquivos, ó. Deixa eu dar aqui ls-ilh. Tá, muito boa pergunta, Bruno. É infinito.
Depende da quantidade do arquivo, né? Do tamanho do arquivo. O inode, ele é só o identificador. Então, se eu tenho lá um arquivo que ele tem, vamos supor, eu tenho um arquivo, ele não está gravado no disco, ele não está lá. Eu vou copiá-lo para lá para o disco, certo? Na hora que eu mando a instrução de copiar, o superbloco recebe a instrução, bom, esse arquivo, ele não está lá. Eu vou liberar para você um inode novo, porque vai ser um novo arquivo, né? Ele vai te dar um inode, que é aquela identificação para aquele arquivo que você quer guardar no disco. Quando ele te der o inode, você vai fazer uso daquele bloco lá do disco que representa aquele inode. Chegou lá, o arquivo começa a ser gravado, certo? Se o arquivo tiver 20 mega, ele vai usar aqueles 40 e poucos mil blocos, né? Se cada bloco for de 512K, não é isso? Então ele vai colocar lá 40 mil blocos para poder botar aqueles 20 mega. Se, por exemplo, o arquivo que você estiver copiando, ele tiver 40 mega, o dobro, então o que ele vai fazer? Já que os blocos são de 512, ele vai usar o dobro, né, de tamanho, ele vai começar a gravar, começar a preencher os blocos na sequência, aí vai passar dos 40 mil, né, dos 40 mil, vai chegar em 80 mil blocos usados, vai dar lá os 40 mega. Entendeu? Lembra lá do exemplo anterior, aquele de 20 mega? A gente tinha lá que ele estava usando 40 mil blocos. A gente dividiu o tamanho do arquivo lá pelo número de blocos que ele usava, ele deu lá a quantidade que tinha de tamanho de cada bloco. Pessoal, pergunto, ficou entendida essa parte aí? Tá, pessoal, a gente vai simular aqui, eu vou vou particionar esse disco que eu coloquei aí, só para a gente relembrar o comando, e também formatar usando o DD, usando lá o loop, lá aquela interface, né, que é o /dev0. Vamos lá fazer? Então, eu estou criando aqui a partição, né? Entrei no /dev SDA para particionar. Vamos particionar aqui. Então, o número da partição, padrão, vou botar aqui 1, partição já definida, exclua a partição. Deixa eu ver aqui o seguinte, um momento. ls blk. Eu quero particionar esse SDA. Vamos lá. Então, tem aqui, ó, /dev SDA. M, ajuda. E aí o N cria partição. Eu quero criar uma partição primária. Quero uma partição 1, certo? Vai ser do setor 048 até, eu vou colocar aqui uma partição pequena, vou dizer que é 200 mega, porque na hora da gente formatar, vai ser rápido. Na hora da gente fazer qualquer operação com ele, vai ser mais rápido, né? Então, vai ser aqui, 200 mega. Aliás, vou criar menor, 100 mega. Tá? Tem que ser com sinal de maior. Ele coloca a sintaxe aqui, ó. Mais tamanho e o número, que é quilo, mega ou giga. 100 mega. Ok? Aí eu vou dar um write, ele vai escrever. Certo? Se eu der um ls blk de block, aí ele botou lá, ó, ele criou uma partição, né? Criou uma partição dentro do disco 1 de 100 mega. Aí tem um outro disco aqui, ó, para a gente brincar também, que é esse cara aqui, ó, o SDC. O SDC é um disco, ele não está particionado. Vamos particionar ele? Para a gente fazer uma brincadeira melhor aqui. Então, o SDC, eu vou criar com um N, T, primária, partição padrão vai ser a primeira, começa do setor que ele botou aí, padrão, mais, colocar aqui 200 mega, para essa daqui, certo? E aí ele fez, aí eu vou gravar, né? Porque se eu der um M aqui de help,
ele fala aqui que o write grava e sai. Senão, se a gente saísse, ele ia interromper sem gravar a tabela lá. E se eu der um ls-blk, ele criou lá o disco, ó. Aliás, a partição dentro do disco. Só que esses caras precisam ser formatados e precisam ser montados, né? Então, pessoal, o que eu vou fazer agora? Vamos lá. Eu vou chegar aqui e vou formatar, tá? Vou dar aqui um mkfs, aonde dev sda, essa primeira partição aqui, sda1, vamos formatar essa daqui, tá? Vou formatar com qual tipo de sistema de arquivo? -t, né? Um ext4, que dá journaling, né? A gente já viu aqui, e foi até importante aí, o pessoal já citou que o journaling não é suportado pela versão 2, né, do ext2 lá. Agora, o 3 e o 4 dá suporte ao journaling, né? Então, vou aqui formatar a outra, que é o SDC1, né? SDC1. Vou colocar ele também como ext4. Beleza. Vamos dar um ls-blk. E aí ele está lá, né? As partições, mas agora elas estão formatadas, né? Se eu entrar lá com... deixa eu ver aqui. HD parm /dev SDA1. Tá, aí me dando aqui parâmetros do disco, né? Não me dá parâmetros do sistema de arquivos. Certo? E deixa eu ver o que posso fazer aqui. fdisk /dev sda1. Ele me deu aqui, ó, cadê? Ele entrou no comando, né? Então pode ser com df, né? df-h não está montado. Então o df ele vai montar todos os discos que estão montados. Então, como ele não está montado, ele não vai estar aparecendo para mim, tá? Eu quero consultar aqui esse device. Tá joia? Deixa eu ver aqui, lembrar aqui. Tá. Eu vou usar aqui, ó, o DMESG, né? Vamos ver aqui se o DMESG já traz para mim. DMESG. grep SDA1. Ele viu, ele reconheceu que foi criado, né? Já foi criado. Tá? Aí vamos criar dois diretórios aqui para a gente montar eles. Então vamos lá. Eu vou criar aqui, ó, mkdir barra deixa eu ver aqui. Disco 1, tá joia? Ah, tá ali dizendo que já existe. Vamos ver se tem alguma coisa dentro desse disco 1. Foi da aula anterior, né? Tem nada dentro do disco 1, então eu posso montar. Só posso montar se não tiver nada dentro do diretório, né? Então eu vou ver aqui se ele existe o disco 2. Já existe também o disco 2, né? Vamos dar um ls no disco 2. Não tem nada. Dentro desses caras não tem nada. Então, eu vou montar dentro desses caras aqueles nossos dispositivos. Então, vou lá, mount barra dev sda1, a primeira partição lá, vou montar onde?
no disco 1. Não é? Montou. Agora o SDC1, vou montar no disco 2. Então, se eu der um DF menos H, ele vai mostrar para mim lá, ó, que eu tenho o disco 1 e o disco 2. Não é? Então, vamos fazer uma brincadeira aqui, ó, o LS. Aqui estão meus arquivos que estão dentro da pasta do usuário, né? Do barra root, que eu sou o root aqui na máquina. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um CP barra, aliás, tudo que tiver dentro dessa pasta que eu estou, eu quero mandar para o disco 1. Vou mandar para o disco 1. Cadê? Omitiu. Ele está copiando. Copiou. Certo? Por que não deu certo aqui no primeiro? Eu tinha que fazer isso aqui, ó, né? Vamos lá, ó. Copiou, tá? Então, se a gente for dar um ls disco 1, olha lá. Então, os nossos arquivos estão lá. Se eu der um mount, se eu desmontar essa partição, será que vai aparecer lá? Não é para aparecer mais, né? Então, ó, eu vou dar um mount no disco 1, desmontei. Se eu der um ls nele, ele não está mais montado, não está mais nada, está vazio, é só um diretório lá, né? Só um diretório lá. Então eu vou chegar aqui, ó, vou dar um mount no disco 1. Agora se eu der um ls no disco 1, tá lá nossos arquivos, lá no HD, bonitinho lá no HD. Então, vamos reproduzir duas situações do DD. Primeiro é fazer uma cópia de um disco para o outro. Esses são dois discos distintos, olha. LS, TLK. São dois discos distintos. O SDA é um outro disco, totalmente distinto desse SDC aqui. Cada um tem uma partição. Então, eu vou o DD uma cópia exata de um para o outro. Olha aí. Então, eu vou dar um mount aqui, ó, o mount, para vocês verem que ele está copiando o device de verdade, não é a partição. Olha aí, vou dar o mount, vamos ver lá, ó, o mount 1 e o mount no disco 2. Ou seja, as partições não estão montadas. Se eu der um ls, não tem nada dentro deles, né? Ó, não tem nada. Tem nada. Agora, se eu der um DD, ó, DD, lembra que conteúdo só tem no disco 1, né, que eu fiz aquela cópia. No disco 2, não tem aqueles arquivos que tem lá no disco 1. Então, eu vou pegar aqui, vou dar um DD. A interface de entrada, né? Input file, quem que é? O barra dev SDC1, não é isso? E eu vou mandar, tá? Aliás, é o SDA1, né? Não é o disco 1, SDA1 que está montado lá no disco 1. Então, eu vou mandar esse cara para o output file barra dev barra SDC1. Agora a brincadeira tá legal, ó, porque ele vai copiar desse disco para esse aqui, nessa partição, né? Aliás, eu não posso nem, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou copiar, não é nem o disco, aliás, nem a partição. Quero que ele copie o disco todinho. Eu posso definir uma partição para ele copiar, tá? Mas eu posso definir um disco. Se eu defino o disco, então todas as partições existentes nele, ele vai copiar bloco por bloco. Se eu tivesse duas partições, tá, no nosso SDA, ele ia copiar todas as duas partições, sobrescrevendo lá no SDC. Joia? Copiando os superblocos, copiando os inodes e os dados. Vamos ver aqui, ó, vou mandar. Tá lá, ó. Ele está copiando. Não necessariamente. Não precisa ter o mesmo tamanho. O que é que ele está fazendo aí? Boa pergunta, Wellington. Ele está copiando o SDA, que tem 100 MB, lá para o SDC, que tem 200. Ou seja, ele vai ocupar aqueles blocos lá nos primeiros 100 MB e os outros vai ser uma parte do disco não particionada. Joia? Agora, digamos que eu esteja fazendo o contrário. O disco
e o resto ele não vai conseguir copiar, né? Entendeu aí? Tu está reproduzindo aí, Wellington, também o comando no teu computador? Olha aí, ó. Então, olha o que é que ele fez, né? Isso, por quê? Eu não mandei ele copiar o disco, ele copiou o disco, ele não copiou, na verdade, a partição, né? Na verdade, quando eu estava conversando, falando aqui do exemplo, eu estava citando a partição que eu criei de 200 MB e a de 100 MB. Mas ele está copiando o disco, porque eu defini aqui, ó, no DD, que é para ele copiar o disco, ó, do SDA para o SDC. Tá joia? Se eu tivesse colocado aqui, ó, assim, ele teria copiado apenas as partições. Joia? Vamos lá. Agora, se eu montar a partição SDA, aliás, a SDA e a SDC tem que ser iguais. Vamos ver se tá? E aí vai comprovar para a gente o quê? Que a cópia foi feita no nível do hardware mesmo, de bloco por bloco. Não cópia de arquivo com copy. Aí, ó, eu tenho lá, vou dar um mount, né? Vamos ver aqui, o comando já está digitado, ó, mount SDA no disco 1. E eu vou dar o SDC1, vou montar lá no disco 2, tá? Se eu der um ls no disco 1, tá lá os arquivos, ó. Lembra que eu copiei para lá. Agora a gente fez uma cópia com DD do disco inteiro, de um disco para o outro. E aí, ó, se eu der um ls no disco 2, ele tem que ser o mesmo conteúdo. Olha lá, tá o mesmo conteúdo. Beleza? Pessoal, eu não vou reproduzir aqui, a não ser que vocês queiram que eu reproduza para vocês verem. A gente pode criar uma partição, uma outra partição, lá no disco SDA, e aí quando eu copiar todo o HD, ele vai copiar e vai criar a outra partição que eu criei também lá no destino. Tá tranquilo, né? O entendimento aí. Agora, pessoal, é que vem um negócio bacana. Se eu quiser formatar, certo? Escrever 0 no meu HD, certo? O que é que eu posso fazer? Eu posso fazer assim, ó. Por isso que o DD é muito poderoso. Dev 0. Ó. E eu vou dizer para ele que eu quero que ele escreva no disco 2. Certo? Disco 2. Se eu tacar ele aqui, ó, pá, ele vai pegar lá naquela partição e vai formatar ela. Porque eu estou escrevendo zeros agora nela. Vamos ver? Olha lá. Quanto que ele copiou? Essa interface de entrada aqui, ó, ele copiou 210. O quê? 0, 0, 0, 0, 0. Ele zerou o arquivo. Se eu chegar lá, ó, no disco 2, tem nada. Ó. No disco 1, aí vai ter, né? Vai ter. Então o DD ele é muito poderoso, pessoal. Muito poderoso. Eu posso chegar aqui, ó. Posso chegar e dizer assim, ó. SDA, eu vou fazer um backup, vou gerar um ISO, gerar uma cópia de um disco meu, de uma partição. Não, entenda o seguinte, o SDA não tinha 200 MB? Cadê aqui, ó? Vamos lá ver lá, ó. TF menos H. Aí, eu tinha criado, cadê lá, tá, o espaço ocupado, né? Na verdade, ele vai fazer, como eu não defini para ele, é exatamente isso, Bruno. Como eu não defini um tamanho, ele vai escrever 0 infinito.
eu teria que usar o block size, certo? Que é o block size que eu posso definir para ele a faixa que eu quero do DD, né? Senão ele vai escrever no disco todo, né? Eu não estou definindo limite nenhum, porque ele vai bloco por bloco fazendo a cópia. Então, quando eu digito aqui, ó, se eu digitar isso aqui, SDA para o SDC, eu não estou dando para ele aqui parâmetro nenhum dele dizer assim, ó, copie somente os 200 MB, os 300, né, tantos GB. Eu vou fazer isso como? Se eu definir lá, ó, block size de 1 MB, e eu quero que ele faça repetições ali de 1000. Ele vai copiar 1 GB. Beleza? Então, olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Vou fazer exatamente isso, esse exemplo aí que vocês estão perguntando aí. Então, olha, eu vou fazer um backup do nosso SDA1, olha, que é a minha primeira partição, está no disco 1. Eu vou pegar esse cara e vou jogar ele dentro de um arquivo. Backup disco 1.dd. Só para identificar que eu fiz o backup com esse cara. E quero que ele me traga, a referência é blocos de 1 MB, e eu quero que ele copie, deixa eu ver aqui, 100 vezes esses blocos de 1 MB. Então, é uma referência para ele, é um parâmetro. Então, cadê aqui, ó? É porque tem que ter o U aqui, né? Count. Então, olha, ele está copiando. Ele vai copiar, ó, copiou lá, ó, 100 MB. Ele botou a mais ali, ó, 105, mas ele copiou 100 MB. E copiou para dentro daquele meu arquivo, né? Deixa eu botar aqui mais. Vou botar aqui 200 MB. Só que ele só copiou até onde ele tinha, né, de dados. Então, ele copiou lá, mesmo colocando para ele dar um count em 200 MB, a partição é só de 100 MB. Beleza? Aí, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dar um format, né? mkfs, lá no meu /dev, SDA. Aliás, eu não posso dar no SDA, né? Porque no SDA, cadê aqui, ó? ls /SDA 1. Aliás, disco 1. Tá aqui, né? Eu vou formatar esse cara. Certo? Formatar ele. mkfs. Aliás, vou dar com o DD. A gente aprendeu, vai usar ele. Eu vou dar esse cara aqui, ó. Tá no SDA1, né? O disco 1 tá no SDA1. Que é esse conteúdo aqui. Eu vou apagar eles. Joia com 0. Então vai lá, ó. Pá. Zerou ele, né? Não é isso? Se eu der um ls lá, tá zerado. No disco 2, tá zerado. Só que eu fiz um backup do disco, né? Um ISO. Lembra lá com o DD? Olha aqui, ó. No diretório que eu estou, pwd, eu gerei lá um arquivo, que foi o, cadê aqui, ó? Backup disco DD. Esse cara, ele tem 100 MB, ó. É o backup da minha partição. Então, olha lá, ó. Vou chegar aqui, ls, aliás, vou restaurar, né? dd barra dev, aliás, input file. Vai ser quem? Vai ser o meu backup, joia? Output file. Vai ser quem? Barra dev SDA1. Joia? Eu vou restaurar esse ISO aí, esse arquivo. Vamos dar ali o comando aqui? Copiou lá. Se eu der um ls no disco 1, tá lá, ó, restaurado. Então, tf-h. Disco 2 está montado, vou dar um ls no disco 2. Não tem nada, né? E se eu restaurar esse arquivo lá no disco 2, no SDC2,
né, que é o disco 2. Não é isso? Vou restaurar lá. Ó. Se eu der um ls no disco 2, cadê lá? Certo? Ah, tá certo, pessoal. Por que ele não mostrou? Não está montado o disco 2. Cadê aqui, ó? Ah, beleza, pessoal. Obrigado. É o SBC 1. Valeu, valeu. Então, ó, ele copiou lá, né? Se eu der aqui, eu pensei que ele não estava montado. Apesar de estar aparecendo aqui, podia estar com algum problema, né? Então, ó, no disco 2 já está lá. No disco 1 e no disco 2. Então, o DD, deixa eu mostrar aqui, ó, o DD tem a flexibilidade de o input file ser um arquivo ou ser um device. E o output file pode ser um arquivo ou pode ser o device diretamente. Ele independe da partição estar montada, a partição estar formatada, ele só quer saber de acessar o bloco. Ele vai chegar lá no device, tá? É igual como a gente faz aquele no pipe lá, no redirecionador, né, de fluxo de dados, e vai popular aquele dispositivo com alguma informação. O DD, ele faz isso. Tá? Então, quando eu trouxe o DD para testar esses comandos aí, apesar de ser dispositivo de bloco, o conceito de acesso ao dispositivo é acessar um arquivo, né? Que o /dev. Então, vamos lá para os exercícios. Essa aqui é a parte legal. Vamos lá. TRE do Amazonas, 2010. Olha aí, ó. As operações nos arquivos de diretório, tais como criar, excluir e renomear diretórios, são definidos pelo VFS do Linux, no objetivo de quê, né? Então, o VFS é o Virtual File System, né? A gente já viu. Ele estabelece ali algumas normas de uso, né? Com as regras de conceituais, né? Superbloco, inode, né? Bloco de dados. É a abstração, né? O VFS é uma abstração ali de como acessar efetivamente o dispositivo, né? Então, vamos lá. Ele está falando o seguinte, ó. Operações nos arquivos de diretórios, ok? Então, as operações nos arquivos de diretórios. O que é um arquivo de diretório? A gente já viu que um arquivo, ele pode ter lá a sua propriedade para ser um arquivo especial, um arquivo tipo diretório, um arquivo regular, né? O especial, ele pode ser aquele de bloco, né? Que é o de device, né? O especial de bloco, o de socket ou de caractere. Então, ele está falando do tipo diretório, são definidos pelo VFS, né? Como tipo de arquivo apenas, certo? Tipo de inode apenas, sistema de arquivo. Então, na verdade, o que ele está dizendo é o seguinte, ó, as operações nos arquivos de diretório, ou seja, os arquivos que são tipo diretório, aí as operações de excluir, são definidas pelo VFS no Linux como objeto de que tipo? Qual é o tipo que eu defino? Quem que é um diretório? Quem que é um arquivo de bloco? Quem que é um arquivo especial, né? Um arquivo tipo caractere normal. Pessoal, quem faz isso é o inode, né? É o inode. O inode é quem vai lá me definir a característica, tá certo? De um determinado tipo de arquivo. Então, o que ele está querendo dizer aí é isso. Ó. As operações nos arquivos de diretório, tá? São definidas em qual objeto. Qual que é o objeto que eu defino lá? Se aquele arquivo ele é de um arquivo tipo diretório, um arquivo tipo bloco, tipo caractere, tipo socket. Beleza? Mas é isso aí, Bruno. A gente vai evoluindo o nosso raciocínio ali, tá?
Essa que é a intenção. Tá joia? BNDES, da Amazônia, 2010. Os usuários internos de órgão público reclamam de um determinado sistema web que apresenta mensagens de erro, indicando que o número máximo de arquivos abertos já foi atingido. Para consultar o número máximo de arquivos abertos permitidos pelo sistema operacional, o administrador do Linux do Linux que hospeda esse sistema, vai ter que verificar aonde? E aí, pessoal? Aonde que tem que ser verificado isso daí? Em tempo de execução, tem essa informação de tudo que está sendo executado na máquina pelo kernel. E aí? Excelente. É isso aí, pessoal. Não tem outro lugar para consultar em tempo de execução o que está acontecendo no momento. O kernel está lá. Todos os processos estão lá. Certo? Então, vai ter um arquivo lá que vai me dar uma estatística dos arquivos abertos. Tá? Então, eu tenho lá, ó, vamos ver as outras alternativas. A resposta correta é essa mesmo. Então, ó, ele tem que verificar, olha B, informações disponíveis no superbloco do sistema de arquivo. Não, né? O sistema de arquivo ele vai me dizer ali um apontamento para os inodes. Ele não me diz ali, primeiro que ele é um objeto estático, né? É um objeto estático. Ele vai me doar um número de inode para eu poder dar para um arquivo. Esse arquivo pode estar aberto ou fechado. Eu consultando o superbloco, ele não vai me dar essa informação. Joia? Então aqui eu descarto ele. A configuração aponta o arquivo ns-switch-conf. A gente já viu que esse cara no ETC, o que é que ele faz? Ele altera a ordem de pesquisa, né? Ou por local, ou pelo bind, né? Bind é o DNS. Então, eu posso fazer essa configuração. Tem também aquele outro arquivo no /etc, o hosts.conf. Ele também me deixa alterar essa ordem de pesquisa. Tá? Quando eu faço uma solicitação de um nome, e aí ele não reconhece aquilo ali, não faz a tradução do nome para o IP, ou vice-versa, e aí ele vai ter que ter uma ordenação. Eu procuro primeiro um arquivo aqui que tem essas configurações, ou vou procurar fora, externamente, no DNS, ou em outro tipo de serviço. O NS Switch faz isso. Então, nada a ver. A configuração indicada no arquivo etc maxn files config. Essa daqui é para aquela que o cara nunca estudou nada de Linux, tá? Porque a gente já passou, a gente já viu muita coisa, muita coisa. Então, quando vocês virem um nome estranho desse, pessoal, a anteninha já vai ligar, né? Cara, eu nunca vi falar desse arquivo. É pegadinha. Né? Exatamente, Wellington, né? É pegadinha. Tá? Porque às vezes a gente vai acumulando um certo conhecimento ao longo do tempo, tá? Não só do curso aqui, mas de vivência mesmo, de outras situações, de ouvir falar de arquivo, já vê, entrou, não sei o quê. E assim, você vê e acha muito estranho, né? Pô, um arquivo, não, nunca vi, esse arquivo não existe, cara, não existe. Tá joia? E assim, a gente já viu muitos arquivos no curso aqui. Esse aqui não passa muito longe de qualquer um que a gente tenha visto aqui. Então, ó, a alternativa é no root.bashrc e no etc profile. Esses caras aqui eu posso colocar nesse script para ele carregar variáveis, né? Ou rodar alguma rotina na hora que o usuário se logar no computador, no shell dele. E o profile também, né? Esse aqui, mais relacionado com carregamento de variáveis, né? De ambiente. E esse outro aqui de script, né? Tá joia? Vamos lá. SPTrans. Em se tratando de permissões de um arquivo em Linux,
um arquivo que representa um dispositivo tipo caractere, sem buffer, com permissão, ele colocou aqui, para o cara perder tempo em calcular a permissão, né? Olha só, é muito mais simples, né? O cara vai perder tempo. O cara vai chegar aqui, ó, caramba, cara, permissão é 670, né? Leitura, escrita, não sei o que, vai calcular, vai fazer aquela tabelinha dele lá, entendeu? Vai começar a fazer piruar lá errado. E a resposta é só isso aqui, ó. Beleza? Tranquilo, né? Prodan 2012. No GNU Linux, os dispositivos existentes em seu computador são identificados por um arquivo referente a esses dispositivos no diretório /dev. Certo? Todo dispositivo realmente está lá no /dev.